Olá, boa tarde. Em qualquer país, enquanto for negado ou dificultado aos seus adultos o direito constitucional à educação, no sentido freiriano do termo, cada vez mais irá se deparar com grandes desafios para atingir metas entre as várias vertentes que compõem as estruturas sociais. A falta de conhecimento preliminar do seu idioma, não se restringindo aos aspectos da leitura e escrita, além de negligenciar o direito constitucional à formação intelectual de cada cidadão, revela o fracasso quanto à universalização da educação no Brasil, pleiteada desde a primeira reforma da educação em 1931, proposta no primeiro governo Vargas. Por isso ainda somos mais de 13 milhões de analfabetos, segundo o IBGE. Evidencia-se não apenas a desigualdade de oportunidades educacionais a determinadas camadas sociais, mas também a insuficiência de políticas públicas nesse âmbito. Portanto, toda a trajetória da alfabetização de jovens e adultos no Brasil é cheia de percalços e incertezas, e em raras exceções esteve em pauta enquanto política pública de educação, apenas em planos nacionais deste setor e na Constituição de 1988. Algumas iniciativas com o propósito da erradicação do analfabetismo, como foram ações do governo e não de Estado, tornaram-se inócuas, como o famigerado Mobral. No final da década de 80, após a promulgação da Constituição Cidadã, haviam poucas possibilidades de ingresso para os adultos no sistema educacional na cidade de São Paulo. E foi no MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que os milhares de não alfabetizados resgataram o direito negado quando da idade escolar. O MOVA destaca-se, em comparação aos outros programas congêneres, pela adoção de uma metodologia fundamentada nas teorias de Paulo Freire, que promove não apenas o domínio do código, o alfabeto, mas e, sobretudo, um processo de conscientização de seu papel social. Além disso, o que estimula o ingresso no programa é a localização das salas de aulas, que geralmente estão em locais próximos à residência dos educandos, facilitando, portanto, a participação e a sua permanência no programa, pois não dependerão de transporte para sua mobilidade. Outro aspecto que faz do MOVA um programa com alto índice de demanda é a questão da faixa etária, com ampla extensão abrangendo educandos a partir de 15 anos, sem limite de idade. O programa MOVA São Paulo foi criado há 29 anos pelo educador e escritor Paulo Freire, quando ocupou o cargo de secretário municipal de Educação de São Paulo. Surgiu da necessidade de aglutinar movimentos sociais que já desenvolviam projetos de alfabetização, na maioria das vezes, sem nenhum recurso oriundo de políticas públicas, e em um programa que possibilitasse o acesso de jovens e adultos que estavam fora do sistema educacional. E até então não havia nenhum programa que oferecesse tal oportunidade. Foi uma longa jornada para se atingir a estruturação de um programa que atendesse às reivindicações das organizações não governamentais, que seriam intermediadoras na consecução e viabilidade quando da instalação do programa. A normatização, a dotação orçamentária e a legislação foram importantes e decisivas etapas que culminaram e completaram o processo de implantação do MOVA São Paulo, após demoradas e calorosas discussões que contou com a participação de educandos, educadores, movimentos sociais e técnicos da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Sim, criamos o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de São Paulo, mas com uma diferença do que se fez em 63. Nós partimos do respeito absoluto aos movimentos populares. Então nos fizemos convênios com os movimentos populares da periferia de São Paulo, mais de 150 movimentos, assinamos convênio com cada uma dessas sociedades e repassamos as verbas para eles capacitarem seus educadores. Criamos um conselho formado por eles e por nós, uma espécie de órgão pensador da política de educação. Freire,
Carta de Princípios do MOVA, 1996. O programa percorreu um longo caminho para atingir o patamar que se planejou quando de seu lançamento. Contribuiu e inspirou ainda outras iniciativas em várias unidades federativas. Tornou-se um paradigma às inúmeras políticas públicas de educação, tanto que começaram a eclodir em todo o território nacional, notadamente pelo sistema adotado da parceria público-privado, envolvendo o terceiro setor, organizações de classe e de moradores, igrejas, entre outras, o que possibilitava a transferência direta de verbas para esse segmento da sociedade civil, viabilizando a realização de um programa de educação destinado a jovens e adultos, capacitando-os, inclusive, para o mercado de trabalho. Nas quase 3 décadas de atividade, o MOVA São Paulo conseguiu implantar milhares de salas de aulas, alcançando cifras significativas em um curto período de tempo. Tem um saldo positivo, sobretudo se considerarmos gestões preocupadas com investimentos em políticas públicas nesse segmento. Só para se ter uma ideia, hoje são mais de 550 salas na capital, atendendo mais de 10 mil educandos em todas as regiões, e possibilitou algumas conquistas, como a concepção emancipatória de educação, o comprometimento com as transformações político-sociais, o desenvolvimento da consciência política dos educandos e dos educadores, a luta pelos direitos sociais da educação, o incentivo à participação popular, o fortalecimento dos movimentos sociais, a organização da comunidade e o fortalecimento de grupos organizados. Esse processo de construção contínua de saberes, cujas referências devem se buscar em Paulo Freire, inspirador do programa, em livros como A Educação como Prática da Liberdade, de 1980, por exemplo, prescinde de uma estrutura mínima de atores sociais e só terá solidez pedagógica se contar com a participação do educando, do educador e técnicos da área da educação. É um desafio perene, cotidiano e horizontal, a partir do fato de que a elaboração do conteúdo programático, das práticas pedagógicas e da escolha de temas a serem estudados e discutidos devem resultar de uma ampla discussão envolvendo as 3 partes interessadas. Por educação de adultos, entende-se o conjunto de processos de aprendizagem formais e não formais, graças a quais as pessoas cujo entorno social consideram adultas desenvolvem sua capacidade, enriquecem seu conhecimento e melhoram suas competências técnicas ou profissionais e se reorientam a fim de atender suas próprias necessidades e a da sociedade. A educação de adultos compreende a educação formal e permanente, a educação não formal e toda a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes em uma sociedade educativa e multicultural, na qual se conheçam os enfoques teóricos e os baseados na realidade. Este trecho integra o documento de encerramento do Confiteia 5, Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos, organizada pela Unesco e realizada em Hamburgo em julho de 1997, e é usado como balizamento na conceituação de educação de jovens e adultos desde então. É com essa perspectiva que damos o pontapé inicial nesse canal que acabamos de instalar no YouTube. Em breve, estaremos lançando o primeiro programa com o tema Um pouco de História. Faremos uma viagem sobre a trajetória histórica da alfabetização de jovens e adultos, desde o momento que começou a se falar em educação nesse país. Aguardem. Até lá!